Oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui com a gente a experiência e também a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Lucas, que vai contar pra gente qual foi a estratégia que ele adotou para alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Lucas, e para a gente começar o nosso bate-papo, vou pedir aí a sua apresentação para o pessoal. Pode nos falar o seu nome completo, a sua idade, onde você mora, a sua área de formação e também o concurso e o cargo em que você foi aprovada. Olá, Letícia, tudo bem aqui? É, eu sou natural da cidade de Nanuque, Minas Gerais, mas eu resido em São Mateus, Espírito Santo, norte do Espírito Santo. Eu tenho 32 anos, sou formado em bacharelado de biotecnologia, mas eu já tenho mestrado e doutorado na área de fisiologia vegetal também. Uhum. E você foi aprovada em qual concurso, Lucas? O concurso foi para auditor fiscal federal agropecuário da área de química. Muito bom. E Lucas, o que foi que te levou a abrir mão da carreira acadêmica, você que já tem mestrado e doutorado, para seguir aí a carreira de auditoria, né? Nem digo concurso público, porque concurso público você pode também tentar para professor universitário, mas você tentou então auditoria. O que foi que te levou a isso? Então, o concurso público principal são a remuneração, que é atrativa, e a estabilidade. Eu sempre busquei a estabilidade. E realmente, a pressão para que eu seguisse a carreira acadêmica, já tendo feito mestrado e doutorado, era sempre muito grande, inclusive dos meus colegas, mas eu decidi desviar um pouco dessa área por conta parecia que a remuneração em outros cargos que não de professor estavam melhores, então eu falei assim, eu não sou muito afim de dar aula, meu negócio não é dar aula, apesar de eu ter doutorado, mas o conhecimento ele serve para concurso público ainda assim. E como foi para você se adentrar aí nesse outro universo que a gente sabe que o acadêmico estuda pra caramba, né? Então, imagino eu que ficar horas a fim com ele sentado lendo já era algo tranquilo para você, ou foi totalmente diferente quando você decidiu estudar para concurso público? Tinham semelhanças e diferenças. Assim, de fato, a gente fica bastante tempo estudando, sempre buscando o limite da ciência, coisas que ninguém nunca ouviu falar, a gente está lá buscando descobrir como é que aquilo funciona, mas quando a gente muda para concurso, o estudo também é bastante intensivo, mas de uma maneira ou de outra você já sabe o terreno onde você está pisando. Basta você ter uma referência e é mais ou menos previsível o que você vai esperar. Quanto tempo você teve de estudos para, desde que você saiu do doutorado, você concluiu, né, o doutorado? Sim. E a título de curiosidade, você fez doutorado aqui no Brasil mesmo ou você foi para o exterior? Sim, eu fiz doutorado em Minas Gerais mesmo, na Universidade Federal de Lavras. Sim. E desde que você saiu do doutorado até a sua aprovação em concurso público, quanto tempo você teve de preparação? Então, inicialmente eu fiz um concurso de nível médio, porque eu queria já garantir a minha estabilidade ali. Eu pensei, então em 6 meses eu tomei a decisão, estudei 3 meses só no pós-edital mesmo, que eu estava esperando ver qual universidade ia lançar o edital. E eu fiz um concurso para técnico de laboratório da área da minha formação mais de graduação, né? A área de biotecnologia, biologia, e eu fiz esses concursos de nível médio, técnico de laboratório, e já fui aprovado na primeira leva que eu cursei. Caramba, é realmente surpreendente, porque estudar, você já pegou o edital na praça, estudou e conseguiu. Então, isso prova de que as pessoas às vezes ficam, não vale a pena fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica. Estudo sempre é muito bem aproveitado, né, Lucas? Sim, com certeza. Apesar que a gente aproveita bem pouco. Eu lembro que os professores do Estratégia comentam, do curso de graduação eu aproveitei, sei lá, os 3 primeiros períodos. Depois foi realmente conteúdo de concurso que a gente não vê durante o ensino acadêmico. Sim, e aí você assumiu o cargo de TAI, né, na universidade, e para Sim. alcançar a aprovação nessa área de auditor, você teve quanto tempo de preparação? Então, eu vinha estudando para concursos de fisco, então a intensidade era bastante alta já. Isso já depois de eu ter sido aprovado nesses de técnico, né? E aí, com essa bagagem, que eu já tinha do concurso de fisco, eu sabia que o concurso do mapa era uma possibilidade no futuro, quando ele saísse. Então eu estava de olho no CNU, as questões que estavam aparecendo, mas eu não estava dando muita bola. Não. Mas aí a minha esposa ela me mandou o edital, eu dei uma olhada, falei, eu me encaixo aqui, eu vou, por que não?
E aí o edital ele já estava na praça com um mês, quando ela me mandou, eu falei, eu acho que eu dou conta, porque eu estou acostumado com a rotina de estudos, vamos ver o que que dá. Se de tudo não der certo, pelo menos eu aprendi coisas novas e nenhum estudo é perdido nesse caminho. Muito bom, e realmente o edital do CNU foi uma espera, né? Foi anunciado, teve banca. Eu que estava lá acompanhando o coletivo de imprensa, já estava contando os minutos para esse edital sair logo e acabar com essa expectativa. E aí você teve, então, relativamente pouco tempo de estudos especificamente para o CNU, que mesmo que você já tivesse uma bagagem na área de editoria, o edital veio atípico, né? Veio com conteúdos que não Sim. são comumente cobrados. E como foi que você adaptou a sua rotina para poder absorver esses conteúdos, tipo gestão de políticas públicas, que normalmente não caem em editais fiscais, né? Assim, basicamente o que a gente aproveita, quando eu digo que a gente aproveita o estudo, né, a gente aproveita as técnicas de estudo, maiormente nesses casos. Eu já sabia como lidar com uma quantidade grande de leis, como organizar essas leis, como revisar essas leis. Então, isso eu levei para organizar a minha rotina de estudos para o CNU. Aí foi relativamente tranquilo por causa da carga que eu já tinha, era equivalente. Então, eu falei assim, dá para organizar assim. Então, como eu já sabia isso, eu fui e fiz desse jeito. Falando em organização, como era a sua rotina? Você trabalhando numa universidade, sendo casado, né? Você mencionou aí sua esposa, e estudando para concurso público, não qualquer concurso público, né? Mas um concurso público de alto nível. Como era que você balanceava aí a sua rotina? Como era que você organizava a quantidade de horas líquidas que você tinha por dia ou por semana? Então, quando a gente está trabalhando, a gente tem que aproveitar a hora que a gente tem, a hora que está disponível, no percurso para o trabalho, ida para o trabalho, volta do trabalho, horário de almoço, feriado, sábado, domingo, porque é o que tem. E aí eu fui utilizando essas lacunas e descontando no final de semana. Chegava em casa, já estava com o cronograma pronto, era só seguir. E como a rotina de trabalho ela é bastante previsível, a gente cumpre a nossa carga horária ali e já pode voltar para casa, não traz trabalho para casa, dificilmente traz trabalho para casa, coisa que a gente realmente tem que entregar com urgência. Então eu conseguia manter uma rotina desde que eu tivesse a minha própria disciplina para segui-la. Muito bom. E a revisão? Como era que deu tempo de revisar para o CNU ou você foi só estudando e absorvendo conteúdo sem revisar? Não, aí, como você falou, o senhor ele foi bastante atípico, inclusive nessas questões, né, de tempo. Ele veio, vocês estavam esperando, e depois que ele veio, ele foi adiado. Então, isso, como eu estava com o prazo apertado, me deu uma folga ali, então eu consegui, eu já estava tudo pronto pro primeiro dia da prova. Aí ele foi adiado, eu falei, nossa, agora eu vou descansar uma semana e vou retomar os estudos com calma, revisando tudo que eu achei que tinha ficado mal estudado, que eu precisava reforçar, que tinha mais chance de cair na prova. Então, isso deu uma tranquilizada no meio do caminho, porque estava muito corrido. E com esse adiamento, que infelizmente, por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, né, mas veio a calhar para muitos concurseiros do Brasil inteiro por causa disso. E, Lucas, quais ferramentas te auxiliaram nessa caminhada? Você é aquela pessoa mais dos PDFs, videoaulas, resolução de questões, chegou a fazer algum simulado? Sim, eu prefiro os PDFs, raramente vejo as videoaulas, só quando o assunto está mais embaraçado mesmo. Eu diria que o principal foi resolver muitas questões, todas as questões do PDF, apesar de que algumas áreas nem tinham muitas questões, mas os professores dificilmente utilizavam as videoaulas, só em casos muito pontuais, quando a disciplina ficava mais difícil. Fazia muitas questões, todas as questões do PDF e também do sistema de questões que vinha junto com o pacote que eu assino. E eu fiz também todos os simulados que foram feitos pela estratégia a respeito do concurso para minha área. Foi o que ajudou bastante, eu revisava bastante esses simulados, que eram questões que certamente apareceram na prova. Muito bom. Para quem não conhece o material de estratégia, é isso que o Lucas falou, tá? A gente oferece o nosso banco de questões com mais de 3 milhões de questões comentadas, que tem um acervo bem amplo para diversas áreas, carreiras, bancas organizadoras, estilos de cobrança. E, além disso, também temos outras ferramentas, como a trilha, o passo estratégico. Os nossos alunos, inclusive, sempre elogiam muito essas ferramentas aqui nas nossas entrevistas. E se você não conhece ainda, você pode testar na nossa aula 00, que sempre fica disponível dentro da nossa plataforma gratuitamente, tá? Lucas, e quais foram os erros e acertos que agora você percebe que talvez você tenha cometido nessa caminhada rumo à aprovação? Então, o primeiro erro que eu cometi foi ter começado depois que esse edital com conteúdo tão extenso já estava na praça. Mas isso eu já sabia que era um erro. Mas, para minha sorte, depois
o concurso foi adiado, eu acabei tendo mais tempo, isso não teve tanto impacto nesse estudo. Mas sim, esse é um erro começar a estudar depois do edital já ter sido lançado. E depois que o concurso foi adiado, eu também acabei reduzindo um pouco a minha carga horária, eu meio que relaxei, achei que estava tudo dominado já, e eu acabei um pouco não seguindo tanto a minha rotina, isso foi um grande erro. Mas o que me ajudava sempre quando eu fugia da minha rotina, a voltar para ela, para o meu ciclo de estudos, era ter isso organizado em uma planilha, onde sempre que eu decidia seguir firme mesmo, estava lá tudo já organizado, eu podia retomar com muita celeridade, com muita precisão os pontos-chave do edital. E como foi que você conheceu a estratégia e por que que você decidiu estudar com o nosso material? Desde do meu primeiro concurso, eu já sondava todos os cursinhos que tinham no mercado, professores, seguia os professores, e meu irmão, que também estudou para concurso, ele já me indicava a estratégia. Como eu queria estudar para a área fiscal, ele falou, não, para a área fiscal a referência é a estratégia, por mais que tenham outros, cada um tem sua especialidade, mas para a área fiscal é a estratégia. De fato, os professores são muito gabaritados, sabem do que estão falando e estão sempre se atualizando. É isso aí. E, Lucas, agora com diversas dicas práticas em relação ao estudo, eu queria entender como foi que você também equilibrou os pratos da vida pessoal, estudando, tendo família e tudo mais. Você recebeu apoio? Teve alguma outra estratégia que você adotou? Tem gente que, de repente, faz alguma atividade física, tem um apoio da esposa, da família, amigos. Como foi que funcionou essa cadeia, né, aí para você? Assim, minha rede de apoio, ela sempre fez bastante isso, né? Me apoiar, sempre me entender nas minhas decisões. Eu costumo dizer que eu demoro a tomar decisões, mas quando eu tomo aquela decisão, realmente é porque eu já pensei todos os prós e os contras de seguir aquela linha de pensamento. Então, meus pais, quando eu falei que eu ia estudar para concurso, que eu não ia continuar para a área acadêmica, eles entenderam, falaram, se é isso mesmo que você quer? Então, tá, então eles me apoiaram. Minha esposa também, tanto que foi ela que me mandou esse último edital, que se não fosse ela, eu nem teria feito esse concurso. Então, ela estava ali me apoiando também, me incentivando. Então, assim, a minha família, todos eles me apoiaram. E, assim, meus amigos também, eles não costumam muito, eles entendem também a minha rotina. Então, eles acabam não me convidando muito para sair, porque sabem que eu não vou aceitar essas coisas. Por menos que às vezes eles saibam que eu estou estudando para concurso ou não, mas minha rotina é bem tranquila, assim. Eu não sou muito de sair, então é fácil lidar com essas questões. Muito bom. Qual o nome da sua esposa? Judite. Judite, obrigada, né? Obrigada aí também pelo apoio da sua família que te ajudou a alcançar essa aprovação. Você vai aposentar a caneta ou vai continuar estudando? Não, eu continuo estudando. Eu acho que eu só paro quando eu realmente estiver exausto, quando não aguentar mais segurar a caneta. Eu vou tentar, enquanto eu puder tentar um concurso fiscal estadual ou federal, eu vou continuar estudando. Esse cargo é mapa, né? Você vai vir para Brasília para fazer É, formação ou... não, esse não tem curso de formação. Eles vão chamar direto já quando for para tomar posse. Ótimo. Lucas, então agora para a gente concluir nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão sonhando com a aprovação, ou até mesmo um acadêmico que esteja desiludido com a carreira e queira tentar aí talvez um concurso público, não sabe por onde começar, deixe aí suas dicas com base na sua experiência. O que eu sempre digo e o que eu aprendi também é que quem passa nos concursos não é quem sabe mais. É óbvio que ajuda, mas você não precisa saber todo o conteúdo da matéria, você não precisa fechar edital, você não precisa dominar todo o conteúdo. Você precisa conhecer a banca, estudar com uma rotina fixa, sem falhar muitos dias, fazer com consistência esse estudo, com planejamento, com ordem, que você vai aprender o que é necessário para compreender a prova, a banca e acertar as questões no dia da prova. Ter um bom material ajuda, ter um bom plano ajuda, ter o apoio ajuda, mas o mais importante é ter confiança em você mesmo, de que você não precisa saber tudo, que o que você sabe, o que você aprende é suficiente para você compreender o que realmente vai cair no dia da prova, que não é tudo, é só uma parte. É isso aí. Lucas, mais uma vez, parabéns pela sua aprovação no CNU. Você disse mesmo que vai continuar, só vai parar quando estiver exausto. Então, eu espero que você retorne mais vezes aqui no nosso canal para eu mais uma vez bater esse papo com você. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigado. Boa sorte a todos.
E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados nos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se assim como o Lucas, você sonha em ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, acesse o link do material que mais aprova no Brasil. Ele vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.